Olá, querido professor. Venho aqui trazer uma ideia bem legal para você. No caso aqui, uma atividade que eu fiz em forma de régua de papel para trabalhar com uma estudante que é verbal, mas que aos poucos está perdendo um pouco, né, essa habilidade oral de se expressar, de fazer as atividades. Então, aqui, uma atividade de estímulo. E você pode também estar adaptando aí essa atividade para a sua EBD, para a sua escola. Então, aqui, esse anúncio aí da atividade, né? Esse comando da atividade que eu fiz aí, eu digitei no Word e encontrei essas imagens aí, imprimi, botei no Word junto e imprimi. Então, agora colocando num papel mais durinho, né? Aqui é um papel cartão, você pode usar também aquelas pastas, porque reutilização é o comando, né? A gente tem que aproveitar o que a gente tem à mão. Então, aqui eu usei uma pasta daquelas durinhas que a gente usa muito em seminários, aonde a gente às vezes até ganha, né? Então, aqui as figuras, eu vou cortar em formato quadrado essas figuras e vou utilizar nesse cantinho aqui. Aí vem o comando da atividade e do lado vem a figura que eu quero ser trabalhada. Então, aqui a gente pode estar aproveitando, utilizando essa atividade também como fixação da nossa aula. Pode fazer várias réguas destas de papel, né? E utilizar ela na hora de fixar uma história, botar o nome da história ali e utilizar as figuras da história, como tenda, Davi, a gente pode colocar ovelhas, harpa e tantos elementos da história, né? Poço, tantas coisas que a gente pode estar trabalhando e fixando. Então, aqui é uma atividade para que o aluno possa dizer, falar, né? Então a gente precisa aqui, eu quero trabalhar com esta estudante de inclusão, eu quero que ela fale, então eu quero estimular a fala dela, o comando de oralidade. Então aqui a pergunta da questão é: o que você vê? Então ele vai olhar ali a figura, vai passar a figura e vai dizer. Então aqui colocando cola para passar por um papel mais durinho. Então, você pode também estar utilizando essa atividade em outros materiais, como no papelão, fazendo ele solto, né? Porque aqui ele vai ficar um livrinho. Vou colocar um espiral no final ali, vai ficar um livrinho para que a criança também possa estimular a habilidade manual, ela possa manipular essa atividade. Então, aqui vai ser estimulado, além da oralidade, outras habilidades. Você pode também estar usando outra dica bem legal, usando essas figuras, colando naquelas tampas de creme de cabelo, sabe aquelas tampas lindas, coloridas? Eu adoro, eu sempre guardo porque reutilizo. Eu gosto muito de material alternativo e eu acredito, né, que a gente pode utilizar um material mais nobre e utilizar o alternativo também, né? E fica muito bom e as crianças amam esse tipo de recurso. Então você pode estar pegando essas gravuras e imprimindo da internet, ou tá pegando de uma revista, de um encarte, né? Tem encartes com muitas figuras, objetos, paisagens, aquilo que você quer trabalhar com o seu aluno, né? Ou desenhado, né? Quem tem habilidade aí de desenhar, pode desenhar uma figura. Também dá para se trabalhar números, e aí você trabalha a numeracia com as suas crianças. Você pode colocar números no final. Que número é esse escrito? E ali a numeração, né? Você pode trabalhar sílabas, aquilo que melhor vai atender a necessidade do seu aluno, da sua aula. Você pode trabalhar individual, como também em grupo. E essa atividade você vai dirigir ela, vai ficar ao lado do seu aluno para dirigir. No caso de inclusão, né, é um trabalho bem individual com o aluno que eu estou fazendo. Então, aqui feito os quadradinhos, é feito ali, né, colocado para ver se está tudo direitinho, o tamanho, precisa tirar mais um pedacinho, então que fique bem certinho no final. Mas como tá grande, eu vou tirar essa sobrinha aqui
para que também a criança possa manusear dentro, né, do possível, não ficar algo muito grande, desproporcional. Então, vou utilizar papel colorido. Papel colorido é um achado, né? Eu amo, eu tenho talões de papel colorido, tenho sacos de papel colorido e faz muita coisa legal. Quero ver se logo trago mais algumas dicas aí para vocês. Eu sei que quem é professor é curioso, tá sempre querendo aprender coisas novas. Então, papel colorido, gente, salva a vida da gente. A gente pode aproveitar, colar no papelão e fazer muita coisa legal. Então aqui eu vou utilizar na cor azul, porque eu poderia estar usando também colorido, sim, poderia estar usando colorido também, ficaria bem legal. Mas aqui eu quero fazer bem harmonioso aqui junto com o fundo que já é meio azul, aí eu faço a medida ali, vai ficar certinho, a figura fica dentro da régua certinho, então tá. Então agora eu faço a medida ali, tá tudo certo, coloco ali para recortar, faço a marcação a lápis, só para mim ter uma base ali do quadradinho que eu vou utilizar. E aí, a partir dessa medida, eu vou com uma régua, tá tirando a medição para que possa sair outros quadradinhos, né, do mesmo tamanho. E aí você pode fazer uma dica bem legal que é aproveitar, e quanto mais quadradinhos você fizer, utilize folhas por trás dupla, né? Então, para aproveitar esse tempo de corte aí. Então, fazendo as medidas. Poderia também ser papelão? Poderia também ser papelão, aquele mais fino, né? Vocês sabem que existe vários graus de papelão aí, né? A gente diz que tem o 1, o 2, o tipo 3, que aí vai variando, né, a qualidade desse papelão. Aí tem o mais duro, aquele forte que parece que é uma madeira, né? E tem aquele papelão mais fofinho, mais molezinho. Então aí para essa atividade poderia ser aquele papelão intermediário, não muito grosso, né? Que você consegue cortar tranquilo com uma tesourinha escolar, é um que é mais fino. Então ficaria bem legal para também utilizar o papelão. Aquilo que você tem à mão, você deve aproveitar. Não coloque empecilho naquilo que você faz. Ah, mas eu não tenho. Ah, mas eu não tenho como comprar agora, não tem como fazer. Faça aquilo que você tem à sua mão, utilize potes, utilize caixinhas. Isso aí também é muito legal, colocar as gravuras em caixinhas de gelatina, fica bem legal. Uma dica que a criança pode colocar dentro de uma caixa, em papelão as figuras e ir tirando de dentro da caixa a figura e ir falando o que está vendo, né? De forma oral, ela pode também contar essa história através dos elementos que ela vai tirando da caixa. Bem legal, né? Então, dá para fazer vários desse dentro da história só com elementos. Então, aqui aproveitando, colocando uma folha dupla, ó, 2 folhas, para fazer aí duplicado aí os cortes, né? Aproveitar o tempo. E se você não consegue ter, não tem um pouco de dificuldade para botar 2 folhas, coloca um clipezinho e vai trabalhando esse clips, vai descendo, faz o quadrado, vai para outro quadrado, bota o clips, e o clips ajuda a segurar. Mas se você segurar bem firme aí, ó, 2 partes, que aí não dança essa folha, né? A tesoura tem que ser boa, também não pode mastigar, e aí ela não dança, ó, segurando bem firme, sai bem certinho os quadradinhos. Se você se sente seguro, dá para botar mais folhas embaixo, e aí você faz o corte aí e já ganha tempo. Olha só que legal, vários quadradinhos para fixar aí as figuras dentro desses quadradinhos. Já faz a medição ali, ó, tudo certinho. Passar uma cola, pode ser cola bastão, pode ser cola líquida também. E a atividade vai criando aí forma. Agora, concluindo, o último quadradinho para colar, bem centralizado dentro dessa plaquinha aí quadrada. Concluímos. E agora a gente vai aproveitar esse espaço, deixa um pouco maior o espaço em cima para fazer o furo. E agora vai a dica do furo. Eu tenho um furador grande, mas ele fura um espaço maior e eu quero só o finalzinho desse furo, eu quero só o cantinho desse quadradinho. Então, para usar, teria que usar bem
com cautela. Então, eu tenho medo de furar e acabar furando todo ou deixar um furo pela metade, né? Daí fica aquele furo cortado, daí não é legal, né? Então, vai a dica aí para um furo, para fazer os furos apenas nesse quadradinho que eu quero que vire um livrinho aí no final dessa régua aí, olha só, para o meu aluno, meu estudante aí poder passar, né, as figuras. Então, organizando aí para fazer esse furo. Vai a dica aí. Use uma capa dessas de caderno duro, ó. Você pode ter tirado a espiral já, e aí você aproveita como gabarito para esse furo. Olha só que legal. Então, você pega um isopor, pode ser qualquer isopor, ou uma caixa, né, daquelas de papelão mais fofinha, ou você bota por baixo de algum papel mais mole e um pano por cima que fique fofo. E aí você bota esse gabarito e bota por baixo desse gabarito aí, que é a capa de caderno duro, e você utiliza esse palito aí. Esse palito eu guardo para usar muito nas... É um palito para unha, né? Mas eu uso muito no artesanato, porque ele é muito firme, ele facilita muito quando tu precisa utilizar ali a pontinha. E aqui ele fica como um ótimo furador. Você também pode usar palito de dente, palito de churrasquinho, né? Agulha de crochê, depois eu vou estar mostrando, agulha de costurar boneca, que é aquela agulha maior, mas esse fica ideal. Olha só, tu coloca no gabarito, como tem o isopor embaixo, ele fica bem fácil, bem fofinho para fazer aí a casinha do furo, onde a gente vai botar o espiral, né? Então ali, quando você coloca duplo ali, 2 quadradinhos, ele demora um pouquinho, ó, para fazer o furo. Então, se você tem tempo, faça com calma, de um em um, né? Quando é grande quantidade é que a gente acaba fazendo. Olha só, faz 2 junto. Mas, em compensação, é necessário você botar mais pressão e mais força na hora de trabalhar ali o furinho ali. Ó, mesmo com o palito ali de ferro, ele dá uma, né? Fica forte, porque tem que furar 2 folhas. Então, exige um pouquinho mais tempo e mais força, vai cansando a mão, o punho, né? Então, aqui, terminando de fazer os furos, a gente vai para a parte do espiral e essa atividade vai criando, né, ali um movimento, é uma atividade interativa para uma criança de inclusão. Então, ali terminando os furos, olha só que legal, é um bem manual, né? Poderia fazer com o furador, mas eu quero apenas esse último espaço. E aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou contar quantos furos eu fiz ali, quantos furos, aí eu conto os furos para saber a quantidade de casinha de furos eu quero, e aí eu furo lá na base. Ó, vou furando na base. A minha base ali, que é a régua, né? Aonde vai fixar ali a molinha da encadernação, aonde vai ficar o caderninho dos visuais. Então, ali prontos os furinhos, com a quantidade de furos certo, eu vou encaixar, eu vou organizar esse caderninho. E aí, uma dica que eu dou, ó, utilize molas reaproveitáveis que você já utilizou em alguns cadernos, livros, agendas, então reaproveite também isso. E aqui você vê qual é a melhor. Se for grande demais, talvez não fique legal, mas se for muito pequenininha, vai ser mais difícil do seu estudante passar assim essa página, né? Eu escolhi esse aqui, um pouquinho maior. Então, tem essa agulha de crochê que dá para usar, que ela é de ferro, e essa agulha de costurar boneca, que é uma agulha bem grande, mas eu já não prefiro tanto ela porque ela faz um furo fino. A de crochê consegue abrir mais a casinha. Então, ou o palito ou a de crochê facilita bastante na hora de fazer o furo. E aí, outra dica, quando a gente junta todos eles, né, porque eles não foram furados juntos, com exceção de alguns que foram furados de 2 em 2, mas a grande maioria foi separado, o que acontece? A fibra do papel, ela vai toda para um lado, então é preciso a gente refazer essa fibra voltar para o outro lado, aí você pega a parte avessa
desses papéis e refaz os furinhos aí, procura fazer juntos, que aí vai juntos, né, abrindo esse espaço ali para entrar a molinha. Então, tem que ter paciência, dá um pouquinho de trabalho, ou coloque alguém aí ajudar você, se você for fazer grande quantidade, mas se for fazer individual, poucos, dá para ir fazendo com calma. Então, aqui a gente refaz os furinhos, aproveitando todos juntos do caderninho, dá ali uma alargada nesses furinhos, já que não é a máquina própria, né? Porque ela abre já um furo redondo e esse o furo é aberto na diagonal, assim, um furo meio comprido, né? Então é preciso alargar. Então escolha ali a melhor figura ou a figura que eu quero que inicie essa atividade, que eu quero trabalhar com o meu aluno, a que ele necessita de momento, já iniciar o trabalho com ele. Dentro da sua proposta de trabalho, organizo ali o livrinho e vamos começar a encadernar esse caderninho, ó. Dá mais uma reforçada se o furinho ficou fechado e lá vamos nós, né, para a encadernação aí dessa régua caderninho, né? É uma atividade que a criança tem interatividade, trabalha a parte manual e também visual dela e a questão cognitiva, que ela precisa pensar para processar e falar, né? Que é o que eu estou trabalhando com a minha estudante. Então, aqui, eu vou medir a minha molinha e aí eu corto ali bem já no início da saída. E como que eu vou fazer agora? Ó, corto com a tesoura, eu vou dobrar para dentro e puxar como se fosse uma alcinha para o lado direito, para dentro. Do outro lado, como que eu vou fazer? Aí eu vou fazer ao contrário, puxar essa alcinha para fora e puxar para dentro, para o lado esquerdo. E assim, olha, fica uma para o lado direito e a outra para o lado esquerdo. Ficou pronto aí a nossa régua, caderninho, atividades. Olha só que legal. Aí nosso aluno, conforme ele vai manuseando essa casinha, vai trabalhando mais, vai ficando mais flochinho para ele virar, né? Porque no início ele ainda está um pouquinho durinho, olha aí, ó. E aí você pode aplicar várias atividades, adaptar para atividades bíblicas, com letras, com vogais, com consoantes, numerais, com só figuras, e aí fica aí uma dica para você aí, você pode transformar para a sua realidade. Espero que você tenha gostado, viu? Um beijinho aí no coração de cada professor e tire o melhor dessa atividade. Olha só, a professora ainda dá para decorar um pouquinho mais, né? A gente gosta de ainda dar uma decoradinha. Então, com uma caneta aí de retroprojetor, pode ser, como é papel, não é EVA, pode ser até a caneta a hidrocor, né? A base de água. Então, você pode fazer ali um press-ponto. Eu fiz um press-ponto, mas pode fazer bolinhas, pode decorar, né, para ficar mais atrativo ainda, chamar mais atenção visualmente do nosso aluno, do nosso estudante. E a gente pode colocar também laços, amarrar no espiral ali um laço colorido, dá para fazer algo assim, né? A gente gosta de enfeitar, sabe como é professor, né? Então, ai, é muito bom quando a gente pode fazer alguma coisa assim manualmente, né? Às vezes a gente compra coisas prontas, mas se a gente consegue, vamos lá, vamos fazer. Ah, mas eu não tenho aspiral. Ah, mas eu não tenho como imprimir, eu não tenho impressora. Então você pode fazer de outra forma, você pode transformar. É isso que eu sempre digo nos seminários que eu dou, nas capacitação e treinamento, que a gente pode transformar, a gente pode usar papelão, a gente pode usar recortes de revista, não precisa imprimir. Você pode achar recortes lindos em revistas, né? E pode fazer esse material diferente. Não precisa usar molinhas, espirais. Você pode usar diferente, de forma mais fragmentado esse material. Então, a mão livre, você pode escrever, a criança pode desenhar também. Olha só, tem tantas possibilidades que a gente pode estar trabalhando com o nosso aluno. Então,
Eu fico feliz de ter deixado essa dica aí para você e faça bom uso aí. Faça conforme a sua criatividade e o que você tem na mão. Eu tenho certeza que o seu estudante, seu aluno, no caso aqui eu vou usar no secular, né? Por isso estou estimulando a fala de um aluno, o processo de fala, a oralidade. Então aí, ó, fica aí a dica para você. Aproveite e faça melhor e que atenda à sua necessidade. Então fica o meu beijinho aí e fique ligadinho para próximas dicas aí para lhe ajudar.